Olá pessoal, vamos fazer o fechamento dessa parte da textura, né, que nós iniciamos há uns encontros atrás, e vamos falar também como que você depois, futuramente, né, possa passar para outras técnicas. Obviamente que vocês estão vendo algumas poucas técnicas, né, mas que pode abrir um leque para outras, chegando até a computação gráfica. Mas não há como pular esse trampolim, né? Fazer esse, digamos assim, você pular etapas, certo? Fazer essa transposição antes de passarmos por esses ensinamentos. Obviamente que são estilos diferentes, uns vão preferir que sejam mais artesanais, outros vão preferir que seja até, aí é uma questão de identidade também, tá? Mas de qualquer maneira, essas questões do observar, do olhar para o objeto, ela é básica. O computador não vai fazer isso por você. Aliás, o computador é um processo, né? É uma técnica que vai depender de você retirar dele todo o seu potencial, tá certo? Continuando aquela questão da textura, né, que é aquelas identificações que nós vamos assim fazer uma recordação aqui, né? O que nós precisamos fazer para esta representação gráfica. Então, primeiro passo, a identificação, para identificar essa superfície, né? Identificar as linhas de força. Isso não necessariamente nessa ordem, tá, pessoal? As linhas de força. Que vocês na altura do campeonato, na altura, né, você já sabe, né? Comentamos na aula anterior. Identificar as cores predominantes as cores predominantes. Identificar as várias camadas que porventura possam ter. Identificar as camadas sobrepostas numa superfície, sobrepostas na superfície em questão, que estamos na superfície em questão, tá? Porque elas que vão te dar a personalidade daquele objeto, né? Muitas vezes você tem ali uma sensação que está vendo várias camadas sobrepostas. Por exemplo, no caso de um granito, né? Tem granitos que tem... Ele tem uma tendência, embora seja bidimensional, né? Você está vendo só a superfície, ele dá uma sensação de que tem ali uma tridimensão, sabe? Várias camadas sobrepostas. Muito bem. E a outra, o que devemos fazer aqui é a aplicação, vamos dizer assim, um material, né? Aplicar o material. O que é aplicar o material? Se é uma tinta, se é um lápis de cor, enfim, se é um grafite, o material, digamos assim, lentamente
O que eu quero dizer com lentamente? Queremos dizer com lentamente? É que você, na hora de fazer a pressão do lápis de cor, você não deve forçar, porque a superfície, no caso do lápis de cor com o papel canson, por exemplo, ele tem uma tendência a absorver com facilidade. Então você deve dar um peso, aí a força G, né? Fazer de leve. Você sentir, deixar que o peso do lápis de cor, digamos assim, seja absorvido de uma maneira natural. Mas se você pressionar, você perde a condição de jogar outras camadas. Então você já não vai, você vai saturar a superfície. Entende onde eu quero chegar? Então você vai colocando, depois você coloca no outro sentido, como nós já falamos no encontro anterior, né? Tchá. E aí você vai sentir que ele vai aparecendo cada vez mais naturalmente, como se fosse uma mistura. É algo assim de sensibilidade. Não podemos saturar a superfície, tá? Então esses pontos aqui são os pontos mais importantes. É lógico que ao identificar as cores dominantes e tal, você aqui deve identificar, por fim, as características da linha, né? As características das linhas que aparecem. O que eu quero dizer com isso? Elas podem aparecer em manchas, ela pode aparecer em veios, digamos assim, digamos assim, mais lineares, né? E assim por diante, tá certo? Então, dessa maneira, você vai poder, ela pode ter, digamos assim, naquele misto, alguns pontos pontilhados, manchas maiores, manchas menores, que você vai ter que identificar aquilo tudo para que você tenha um resultado mais próximo da realidade, tá certo? E a gente consegue, né? Muito bem, pessoal, é isso.